Bora falar de futebol! Vitor Roque embalado no Palmeiras. E esse vídeo, ele não vem aqui à sua tela só por conta dos 3 gols marcados nos últimos 3 jogos. Caso contrário, era mais fácil você assistir aos 3 gols e tá bom, valeu, já era isso aí. Não. É claro que o atacante vive de gols, mas para ele se manter no time titular, para ele seguir na equipe titular, ele precisa ajudar o time coletivamente, ele precisa estar jogando bem para que os gols saiam uma vez ou outra, com uma frequência maior do que tem saído, é verdade, mas nós vamos perceber que o Vitor Roque, ele tem 3 gols, mas ele tem passado despercebido em pouquíssimos jogos do Palmeiras. Em alguns jogos, ele chegou a colocar a bola na rede, em outros deu assistências importantes, em outros, ele até quase fez o gol, mas pintou um milagre ou pintou um jogador tirando uma finalização linda embaixo da trave, você vai lembrar qual é, se não lembra eu vou te contar. Mas o fato é que o Vitor Roque, como o próprio João Martins disse na entrevista coletiva depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, ele vem jogando bem, estavam faltando mesmo os gols. Veja só, vamos falar um pouquinho sobre a sequência dele? Quantos jogos o Vitor Roque passou despercebido e quantos jogos ele de fato pode até não ter marcado gols ou marcado, mas se fez presente, chamou atenção positivamente. Vou trazer esse dado para você em instantes, porque antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos ainda esse ano, já somos quase 80 mil inscritos. Ó, clica no botão inscrever-se se você ainda não fez isso. Já clica no botão do lado, o sininho, porque ele vai ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem vídeo novo para você aqui no canal. E também, já te aviso, às sextas-feiras, lá para as 11 da manhã, tem live. Fragoso, como são as lives? Você comanda o assunto. Show? Já clica no like para não esquecer. Já tem recado para os membros do canal. Olha só, eu vou citar os jogos em que o Vitor Roque basicamente passou despercebido. Dos 15 jogos, ele passa despercebido contra o Botafogo na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, contra o Sporting Cristal na estreia do Palmeiras pela Libertadores, contra o Sport jogando apenas 17 minutos, e aí acaba sendo até natural, contra o Ceará pela Copa do Brasil e contra o Fortaleza jogando apenas 19 minutos. Nos outros jogos que eu não citei a minutagem, ele passou de um tempo jogando, tá? Mas em todos os outros 10, o Vitor Roque marcou presença e chamou atenção positivamente. E eu vou relembrar você que está aí do outro lado para te convencer. Porque, por exemplo, na estreia do Vitor Roque, que foi contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista no Allianz Parque, o jogo pesado, vamos falar a verdade? O Vitor Roque, ele é quem sofre o pênalti numa pressão muito bem feita de saída de bola. O Arboleda é quem faz o pênalti. E muita gente lembra, mas foi só isso? Não foi só isso, porque muita gente se esquece que a principal oportunidade do Palmeiras no jogo, com o Facundo cara a cara com o Rafael, ela é criada pelo Vitor Roque, numa belíssima enfiada. O Facundo não consegue colocar a bola na rede, mas saiu cara a cara com o Rafael. Uma belíssima jogada criada pelo Vitor Roque. Depois o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na final do Campeonato Paulista também no Allianz Parque. E o Vitor Roque foi o jogador que exigiu a principal defesa do Hugo no jogo. Uma jogada ensaiada, falta batida para ele acelerar, ele acelera, ganha do zagueiro, na lateral da pequena área, finaliza forte para a bola ir no cantinho e o Hugo Souza se estica inteiro e dá um tapa na bola, rasteira a bola, ele dá um tapa, manda para fora numa belíssima jogada ensaiada que o Vitor Roque poderia ter colocado a bola na rede. Não colocou por azar, não por falta de qualidade, porque o Hugo foi muito bem, mérito do goleiro. E ainda teve uma disparada de bola pela esquerda do Vitor Roque, que quase culminou em gol. A bola bate ou na trave ou o Hugo pega, mas enfim, foi uma outra boa jogada. O fato é que ele não passou despercebido. E contra o Corinthians na Neoquímica Arena, quem sofre o pênalti que poderia mudar o jogo, o Veiga acaba desperdiçando. O Vitor Roque acelerando, ganhando na velocidade do Félix Torres e invadindo a área. Inclusive é ele quem expulsa o Félix Torres 2 minutos depois. E muita gente vai falar, mas aí não é mérito nenhum, o Félix Torres foi muito infantil. Claro, ele foi muito infantil nas 2 jogadas, mas nas 2 jogadas ele percebeu o perigo que o Vitor Roque apresentava. Na segunda foi um absurdo, né? Na jogada da expulsão foi um absurdo que o Félix Torres fez. Mas é claro que um jogador de qualidade, um jogador que preocupa, faz com que o jogador tome decisões erradas, aquele que está te marcando.
Além disso, contra o Cerro Porteño em casa, pela Copa Libertadores da América, ele quase dá uma assistência de letra para o Estevão. Tá lembrado dessa jogada? Uma jogada que começa pela direita, vem o tapa para ele e ele tá de frente para a grande área, de costas para o gol e ele dá de letra para o Estevão acelerar, sair na cara do gol e ele acaba não conseguindo colocar a bola na rede, o Gatito faz a defesa. Mas seria uma outra assistência do Vitor Roque, essa de letra. Além disso, naquele jogo, ele recebe um belíssimo passe da direita, se não me falha a memória, do Felipe Anderson, ganha do zagueiro e finaliza muito bem para colocar a bola na rede. Porém, por detalhe, ele estava impedido, mas fez um belo gol, lance anulado naquele impedimento que é milimétrico. Então, boa participação do Vitor, apesar de não ter marcado gol. Contra o Corinthians na Arena Barueri, aí a gente está falando de Campeonato Brasileiro, o Vitor tem um gol anulado no detalhe do início da jogada. Não tem a ver com ele, não tem a ver com o cruzamento do Estevão, com o posicionamento dele. A anulação do gol ela vem no início da jogada. Ele coloca a bola na rede. Seria o primeiro gol dele? Não foi. Mas ele se abalou com isso? Não. A melhor defesa do Hugo Souza naquela partida no Allianz Parque foi na finalização do Vitor Roque na jogada ensaiada, e a melhor defesa do Donelli nesse jogo em que o Palmeiras vence foi também de uma finalização do Vitor Roque, em que ele pega a bola pela esquerda, limpa o zagueiro, vem para dentro, bate muito forte e uma boa defesa, evidentemente, do jogador do Corinthians. Vale destacar que ele participou da jogada em que o Felipe Anderson mete uma bola na trave. Ele recebe o passe do Facundo dentro da grande área, domina, vem dois marcadores em cima dele, ele tem a calma de soltar para o Estevão, que dá o tapa para o Felipe Anderson chutar a bola na trave. Lembrando que na sobra o Piquerez fez o segundo gol. Mais uma boa participação, sem dúvida alguma, do Vitor Roque, apesar de não ter marcado um gol no jogo. E a gente vai avançando e vai vendo que ele não passa despercebido mesmo. Contra o Internacional no Beira-Rio, ele é quem cria a melhor jogada do Palmeiras no primeiro tempo, num jogo difícil, um jogo duro. Ele abre como um ponta esquerda, dribla o seu marcador e vê o Piquerez entrando por dentro, solta para o lateral que dentro da grande área pega de direita, não pega tão forte, mas ganha o escanteio. Jogada do Vitor Roque pelo lado esquerdo do campo. Não passa despercebido. Na derrota do Palmeiras contra o Bahia, o Vitor Roque poderia ter saído como o herói do jogo, mas saiu como herói do jogo o Eric, volante do Bahia. Por quê? Porque vem uma jogada do Estevão lá pela direita, belíssima jogada, o placar ainda estava 0-0, ele cruza, o Vitor Roque dá uma chicotada de voleio e o Eric, por sorte do Bahia, estava bem posicionado embaixo da trave para cortar de cabeça. Senão, seria o primeiro gol do Vitor Roque. Não foi culpa do Vitor Roque, o Vitor Roque não pegou mal na bola, o Vitor Roque não chutou no lugar errado, o Vitor Roque não demorou para finalizar. Repare no que eu tô falando, porque eu sei que muita gente vai chegar aqui nos comentários e tá tudo bem. E falar, Fragoso, você tá vivendo do si, porque eu já vi alguns comentários assim, né? Tá falando si. Não tem a ver com o si, tem a ver com o jogador estar performando. Nem sempre depende dele a conclusão da jogada. Ele pode ir bem na mesma jogada em que o goleiro também foi bem. Mas o fato é, ele não é um jogador desaparecido, ele não é um jogador sumido. Ele é um jogador que se faz presente todo jogo. E exige do goleiro, e exige do VAR, e exige do zagueiro. Veja só, contra o Vasco, ele que mete o gol da vitória. Esperto, justamente, numa jogada em que o Rios avança, atrapalha o Hugo Moura, a bola sobra para o Estevão e o Vitor Roque se posiciona livre na grande área para empurrar de perna esquerda e tirar do Léo Jardim. Contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, muita gente pode lembrar simplesmente da finalização errada, que realmente foi errada, mas não foi só isso que o Vitor Roque fez. No começo do jogo, quando o Facundo tem a chance de finalizar de fora da grande área e levar perigo, exigindo a defesa do goleiro Arias, não era mais o Gatito, quem pressionou o goleiro para ele não conseguir encaixar a bola, mas precisar dar de cabeça para fora da grande área com medo de tocar com a mão na bola no lugar onde seria falta, foi o Vitor Roque. Ele que acreditou na jogada e gerou aquele lance para o Facundo finalizar. Além desse lance, é ele quem acelera para cima do zagueiro naquela disparada absurda para recuperar a bola e sair na cara do goleiro Arias. Errou na finalização, titubeou, é verdade, não foi bem na jogada no momento final dela, mas no momento de conseguir criá-la, ele foi excepcional. E precisou ir para o vestiário com aquilo na cabeça. E lidou mentalmente muito bem com aquilo. Por quê?
porque voltou. Mas, porque ele poderia simplesmente ter pedido para o técnico Abel Ferreira sacá-lo do time, ele tem 20 anos de idade. Mas é claro que isso pesou para a atuação ruim do segundo tempo. E ele mesmo admitiu que aquilo pesou no jogo. Inclusive, muita gente me deu porrada aqui nos comentários, e tá tudo bem, com educação tá tudo bem. Quando eu falei que ele estava sentindo sim, e é muito natural a perda do gol no segundo tempo, e estava matando contra-ataque, estava tendo problema em dominar a bola, se enroscando com a bola, tomando decisão errada, dando passe forte demais. Claro, ele estava pressionado por ele mesmo, por uma cobrança muito grande do gol perdido que poderia gerar, ou melhor, poderia fazer falta no fim do jogo. Mas ele conseguiu se recuperar dentro do próprio jogo mentalmente, foi lá, fez um golaço nos acréscimos que garantiu a vitória por 2-0 e, portanto, se fez perceber, mesmo num jogo em que de fato ele acabou perdendo um gol claro. E agora contra o São Paulo, ele entra na reta final, faltando 10 minutos para terminar o tempo normal, o tempo regulamentar do segundo tempo, faz o gol da vitória numa jogada em que ele constrói, ele briga muito, ele recebe na linha de fundo e tem um duelo com o zagueiro em que a bola não sai, ele não se desfaz dela, observa o Felipe Anderson melhor posicionado do que o Veiga, porque o passe simples era no Veiga, e o Felipe Anderson tem todo o gol à sua frente para finalizar, finaliza muito bem, o Rafael faz uma defesaça e o Vitor Roque está esperto para se posicionar dentro da linha de impedimento e colocar a bola na rede. Fazendo o seu terceiro gol seguido, fazendo a diferença para o time, mas veja como ele fez muito também, mesmo quando os gols não estavam saindo. Para resumir, o Vitor Roque tem mostrado que os gols dele vão sair naturalmente, que se tem algo que não vai acontecer com frequência, é ele desaparecer do jogo. É ele ser um atleta que ninguém percebeu que está em campo. Ah, perdeu o gol contra o Cerro? Perdeu, mas quantos outros ele perdeu de fato? Quantos outros ele desperdiçou de fato? Quantos outros você fala, o Vitor Roque foi mal nessa jogada? São raros. Isso mostra a qualidade de um garoto só de 20 anos. O Vitor Roque tem 2 penalidades na conta nesses 15 jogos, além dos 3 gols. O Vitor Roque, por detalhe mínimo do VAR, não tem outros 2 gols na conta, o que seriam 4 gols e 2 penalidades. O Vitor Roque teria um gol de vitória provavelmente contra o Bahia no Allianz Parque, não fosse o Eric salvar num milagre de cabeça bem posicionado numa chicotada. Seria um 5º gol. Ele, nos clássicos contra o Corinthians, foi quem obrigou o Hugo e o Donelli a fazerem as defesas mais difíceis. Milagres. Além disso, Facundo, Estevão e Piquerez poderiam ter feito 2 gols, 3 gols, melhor dizendo, em 3 boas jogadas dele, já colocaria mais 3 assistências. Mas assim, não dá para controlar tudo. O Vitor Roque não está jogando sozinho. Então, em algumas ocasiões, o goleiro vai também brilhar na mesma jogada, um zagueiro vai brilhar na mesma jogada, mas se ele estiver fazendo o correto, se ele estiver fazendo o melhor dele, não dá para descredibilizar o jogador ou colocar como uma atuação ruim. Então, eu diria que o Vitor Roque, ele tem como pecha nesses primeiros 15 jogos esse selo de jogador que não vai se omitir. Esse selo de jogador que raramente vai passar despercebido. Esse selo de jogador que vai tentar fazer de tudo para participar do jogo. Seja com assistência, seja com finalização, seja com pressão na saída de bola. Ele vai fazer de tudo para fazer a diferença. E, claro que o começo do Vitor Roque me parece muito promissor, porque ele está lidando bem com a pressão pelos gols, porque tem jogado bem, ele lidou bem com a pressão do gol perdido contra o Cerro, e ele, com a pressão de ser um jovem voltando ao Brasil, desistindo, entre aspas, dessa primeira passagem pela Europa, sendo o reforço mais caro do futebol brasileiro até aqui, consegue desempenhar bem o papel num time que tem muita pressão e muita visibilidade. Dito isso, creio que o recado dos primeiros 15 jogos do Vitor Roque é muito objetivo. Ele entrega muito dentro de campo. E com isso, por consequência, entrega esperança à diretoria e à comissão técnica e ao torcedor palmeirense que está aí do outro lado me assistindo, que eu tenho certeza de que o garoto tem presente e tem futuro. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre esses primeiros 15 jogos, né? Esse começo do Vitor Roque, esses primeiros 15 jogos dele com a camisa do Palmeiras.
Pode discordar à vontade, em alto nível, com educação. E recado importante aos membros, hein? Quem quiser se tornar membro por menos de R$5 por mês tem acesso a vídeos exclusivos para aquecer para o Mundial de Clubes. Conhecer melhor o Al-Ahly, conhecer melhor o Inter Miami, conhecer melhor o Porto, entender como esses times estão chegando para esse Mundial de Clubes, quem são os atletas para ficar de olho, quem são os treinadores e por aí vai. Te garanto que você não vai se arrepender se você se tornar membro do canal do Fragoso. Clica aqui no botão Seja Membro. Combinado? Além disso, inscreva-se no canal do Fragoso, bora chegar nos 100 mil logo, e não se esqueça do like e do hype. Esses dois botões mostram pro YouTube que o trabalho é bom e a plataforma manda o vídeo para mais gente. Conto com a sua audiência, conto com o seu comentário aqui embaixo e conto com você espalhando o canal do Fragoso para todo mundo. Bora falar de futebol!